Série D de desgraça! Sejam muito bem-vindos a mais um Série D de desgraça! Nosso resumo semanal da melhor divisão do Brasil, a quarta. E aí, nós temos aqui 8 grupos, 3 participantes. Nosso amigo Douglas teve um pequeno probleminha com a internet dele, não vai poder participar, então Richard vai cobrir. Mas vamos começar, como sempre, grupos 1 e 2. Daniel D'Alêncio, o que é que a gente teve de interessante nesses grupos? Olá, saudações a todos. Bem, quinta rodada da Série D, que por sinal estou gostando bastante desse formato aí com grupos de 8, né? São muito mais jogos, bem mais interessante do que aquele formato com grupo de 4. Lembra até o antigo Futebol Manager, que tinha a Série D com 128 clubes, eram 16 grupos de 8, era bem legal de jogar. Naquela época não existia a Série D. Foi coisa de 15 anos atrás, eles foram um pouco visionários, né? Mas enfim, esse grupo 1, nós tivemos a quinta rodada, com os seguintes resultados. No sábado, o de Paraná empatou em casa com o Fast Clube em 0x0. O Atlético Acreano perdeu a primeira do campeonato, não tinha ganho de ninguém. Eram 4 jogos, 4 empates, perdeu a primeira, continua sem vencer, tomou 3x0 no, entre aspas, clássico lá no Acre. Toda rodada tem clássico no Acre. Depois, no domingo, o Bragantino do Pará fez 2x0 no Independente, também no Pará. O Independente perdeu todos os jogos até agora, e aí interessante, claro que sempre tem uma curiosidade no jogo, eu destaco. O primeiro gol do Bragantino foi marcado por Canga. Canga, sabe quem jogou de Canga? Tomara que não, né? Mas o Bragantino fez 2x0 no Independente. E para finalizar a rodada, o Rio Branco venceu o Vilhanense por 2x1. O Vilhanense fez um gol no finalzinho do jogo, já era a parte final da partida. Parecia que ia ganhar, mas aí Lineker. E é claro que está escrito errado, né? Eu não sei se é homenagem ao Gary Lineker, inglês, foi artilheiro da Copa de 86, e aí menor chance de ser homenagem, tem um artista chamado Lineker também, né? Mas assim, é interessante que o nome dele não é igual nem do jogador, nem do artista, nenhum nem outro. Ele conseguiu errar mesmo, se a homenagem foi para uma, foi para outro, tá errado do mesmo jeito. Lineker com Y, L-Y, Lineker. Empatou o jogo no final, e Guilherme virou aos 50 do segundo tempo. Aliás, foi a rodada dos gols aos 50 do segundo tempo. Não foi só isso, vários outros jogos tiveram também. Então, o Rio Branco venceu por 2x1. A classificação do grupo é a seguinte: o Bragantino lidera junto com o Galvez com 10 pontos. Depois nós temos do Rio Branco, do Acre, com 9. O Fast e o de Paraná, que empataram 8 pontos. Foi interessante para o Fast, que ele empatou fora com a ponta direto. Se manteve entre os 4. O de Paraná perdeu o seu lugar, já que o Rio Branco passou os 2. A Fast e de Paraná com 8 pontos. O Vilhanense tem 4. O Atlético Acreano também tem 4, mas não ganhou de ninguém ainda. Independente do Pará, esse aí perdeu todos os jogos que disputou até agora. É o que eu digo que tem tempo. Quem perder ponto contra ele vai se complicar. Passando agora para o grupo 2, que teve alguns resultados um pouco surpreendentes. Vamos lá. O Santos Amapá, que é um time que basicamente assim, é 880, né? Ou ele vai muito bem, ou dá uma goleada, ou leva uma goleada. Ele goleou dessa vez, fez 3x0 no Baré de Roraima. Tivemos também um resultado que me surpreendeu bastante. O Juventude Samas goleou por 4x1 o Motoclube. O Motoclube é a maior força do Maranhão, tendo o Sampaio Corrêa, claro. Mas nessa Série D vinha muito bem. E tomou 4x1 do Juventude, que é um time que não é tão cotado assim para classificar. Eu até assisti parte de um jogo, foi Juventude, São Raimundo e Roraima, um jogo bem fraquinho mesmo. Mas Juventude goleou 4x1 o Motoclube. Motoclube que diminuiu, se não me engano, com o Tony Galego, um tradicional jogador aqui do futebol baiano. Não me recordo agora se foi ele. Mas, enfim, no, entre aspas, clássico do Piauí, o Altos venceu o River por 3x1. Então, o Altos começou perdendo o primeiro jogo, perdeu feio, mas depois atropelou todo mundo. Líder isolado do grupo, venceu 3x1. E o Sinop venceu o São Raimundo de Roraima 1x0, gol de Cleverson aos 50 do segundo tempo. É mais um jogo com gol aos 50 do segundo tempo, que mudou o resultado da partida, não é aquele gol que não vale nada. Classificação do grupo, o Altos lidera com 12 pontos. Então, assim, nessa situação, eu já vejo o Altos ser uma equipe que começa a abrir uma vantagem boa. Ela tem 5 pontos para o segundo colocado, né? Então, é um time que provavelmente vai classificar. Eu diria que está numa situação interessante. Corrigindo, o gol do Motoclube foi de Alan Patrick. Confundi aqui. Tony Galego jogou no Motoclube, mas o gol foi do Alan Patrick. Até brinquei no outro programa. Aquele Alan Patrick? Não, não é aquele. Foi o gol de Alan Patrick. E esse jogo também teve um gol 50 do segundo tempo. Gol de Kleber. É incrível, né? Mas vamos lá. O Altos tem 12 pontos, líder isolado já.
Segundo lugar, o Juventude do Maranhão, até pela vitória pela goleada, conseguiu chegar a 7 pontos. Só que aí tem um monte de gente com 7 pontos também. O São Raimundo de Roraima também tem 7, o Motoclube também tem 7, o River do Piauí também tem 7. E essa vitória do Juventude fez ele pular de quinto para segundo. Então tá tudo muito equilibrado. A gente tem o Sinop com 6, que eu não boto muita fé no Sinop, mas está aí com 6 pontos, sabe? Matematicamente está bem na briga. O Santos Amapá com 6 pontos, também não boto muita fé. E o Baré de Roraima com 5. Então, um grupo assim, do segundo para o último, segundo para o oitavo, são 2 pontos de diferença só. Mas o Alto já conseguiu abrir uma vantagem. Eu havia dito que o Alto é um time que tem tradição de jogar Série D, há muitos anos jogando Série D, reformulou todo o elenco, mas os caras sabem mais ou menos o que a Série D precisa, sabe montar um bom time. Então, o resumo dos grupos 1 e 2 foi esse. Muito bom resumo. Gostei do craque Lineker para começar. Vamos seguindo aqui. Primeira coisa, grupo 3 tem um jogo que foi adiado. Por causa do jogo da primeira rodada que rolou no meio dessa semana, Afogados e Salgueiro foi adiado para o dia 28, junto com o jogo lá do grupo 8, que Richard vai falar. Então, esse jogo foi adiado. O motivo foi esse aí, por causa do adiamento do jogo do Salgueiro contra o Guarani de Sobral. E aí nós tivemos 3 jogos no grupo 3 esse final de semana. A começar, o Globo tomou 2-0 no Signal Iduna Park do Sertão. O Globo tomou 2-0 do América de Natal. Um gol de Augusto no primeiro tempo, um gol de Wallace Pernambucano, que é conhecido, né? Agora não vou lembrar os clubes, mas ele já jogou em alguns bons clubes. E o América de Natal vence a segunda seguida. O América de Natal, que tinha estreado com 2 empates e 1 derrota, vence a segunda seguida na competição. Então, depois que o cornetei, eles acordaram. Segundo jogo, o Guarani de Sobral recebeu o Floresta num clássico cearense e tomou 2-0 em casa. Esse aqui eu não achei. E aí, para mim, o resultado mais surpreendente, não pelo que foi o jogo. O jogo foi um domínio do time do Atlético Cajazeirense, mas 3-0 do antes pior time da chave. E aí, como ficou a classificação, né? Primeiro, o Atlético Cajazeirense, que fez gols com Bruno Gonçalves, Pachu e Paulinho. O grande craque Pachu metendo um dos gols. E aí, como ficou a classificação? O América de Natal é líder. O América de Natal passa, ganha 3 posições, vai a 8 pontos e no saldo de gol é líder, com 3 de saldo. O segundo é o Floresta, que também foi a 8 pontos, só que tem 2 de saldo. O Salgueiro, que ainda não jogou na rodada, é o time de melhor aproveitamento. Também tem 2 de saldo, mas tem menos gols marcados do que o Floresta, também tem 8 pontos. E o Globo, que era o segundo colocado, cai para quarto, com 7 pontos. O Atlético Cajazeirense, que era o lanterna, subiu para quinto com 6. O Afogados caiu 3 posições também com 6, ainda não jogou na rodada. O Campinense foi para penúltimo do grupo com 5. E o Guarani de Sobral agora é lanterna com 4 pontos. E aí nós tivemos o grupo 4. O grupo 4 teve um jogo no sábado, um horrível 0-0 entre Jaciobá e Coruripe, nada a destacar, coisa horrorosa. O grupo 4 teve um detalhe, não teve nenhuma mudança, foram 4 empates. O grupo, literalmente, todo mundo empatou. O domingo, o Vitória da Conquista abriu o placar no meio do segundo tempo, o gol do atleta Abu, só que no último lance, o jogo teve queda de energia na transmissão, então não ficou sem rádio funcionar direito, só voltou às rádios Pernambuco, ficou sem a transmissão do Maicujo, foi uma confusão. Mas no último minuto, Joelson deu o gol de empate, um gol de cabeça nos últimos segundos de jogo. Então, até o Vitória... Também foi aos 50, né? O jogo foi até... o gol foi aos 49, o jogo foi até 50. Foi o último lance de jogo, basicamente. O Conquista que perdeu a chance de ser líder com esse resultado. O Conquista seria líder pelo número de vitórias se tivesse ganho, garantido o resultado fora de casa, mas ponto fora nunca é ruim. E por que ele seria líder? O Potiguar de Mossoró recebeu o ABC, ficou em outro 0-0, o ABC foi um pouco melhor, mas foi um jogo também sem muitos destaques. Foi um jogo que, apesar dos 2 times tentarem, não conseguiram fazer muita coisa. E para fechar, no clássico sergipano, Itabaiana e Frei Paulistano empataram em 1-1. Quem abriu o placar
foi o Itabaiana, foi o Frei Paulistano, Luan. Pega um rebote. Não, ele empatou a partida. Quem abriu o placar foi o Itabaiana. Itabaiana que fez um gol com o craque Ila. Ila. Birungueta, que a gente comentou que fez gol na última rodada, passa para Ila, que avança em velocidade e manda para o gol. E aí no segundo tempo teve esse empate e no fim do jogo teve confusão. Teve um princípio de briga ali entre os bancos, mas sem nada demais. Então, 2-0-0, 2-1-1. E como continua o grupo? O ABC é líder com 9 pontos, Conquista é segundo com 7, Coruripe é terceiro com 7, Itabaiana é quarto com 7, Conquista tem mais gols marcados que o Coruripe, o Itabaiana tem menos vitória que os dois, o Potiguar de Mossoró tem 6, o Frei Paulistano tem 5, o Central tem 5 e o Jaciobá tem 3 pontos. Lembrando que o Central, eu apostei que ia ser empate, foi empate. O time tem 5 empates na Série D. É incrível. 5 jogos e 5 empates. Mas vamos passar para aquela parte mais gostosa do programa, a parte rural. Solta a vinheta, Vitor! Vamos lá! Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, meus telespectadores. E vamos falar aí da parte rural da Série D, né? Começando aqui, abrindo com o Grupo 5. O Grupo 5 a gente já teve um jogo na sexta-feira, Goiânia e Goianésia, que até o Douglas já comentou na live de sexta-feira, né? Então não tem por que eu repassar agora. Mas vamos para o outro jogo, o jogo do Noroeste. Só para situar, foi 1-0 para o Goianésia esse jogo contra o Goiânia, no Estádio Olímpico. Mas só para situar, vamos lá, vamos jogo do Real Noroeste, que pode se chamar que foi um jogão. São poucos jogos bons essa Série D, né? A gente é obrigado a falar isso aqui, mas esse foi um jogo bem legal. Logo aos 2-5, o Real Noroeste já aproveitou uma falha do goleiro de saída de bola do Vitória para abrir o placar. Ainda no primeiro tempo, o Vitória reagiu, fez 2 gols e virou a partida. 2 gols de bola parada. Daí, no segundo tempo, o Real Noroeste veio forte e logo aos 3 minutos, uma boa trama, deixou tudo igual. O gol de Firmino. Não é aquele, né? A gente tem que falar isso aqui. E é outro. E daí seguiram imprimindo um ritmo forte e aos 43, numa bola cruzada, Peixoto, de peixinho, deu os números finais da partida. 3-2 para o Real Noroeste no primeiro clássico capixaba em campeonatos brasileiros em 15 anos. E daí na outra partida, o Aparecidense foi lá e não tomou conhecimento do Águia Negra. Foi lá, massacrou 4-0, goleada, teve dancinha e tudo certo. O Aparecidense, que com essa vitória saltou para o G4 e chegou a 8 pontos na competição. Daí para finalizar o grupo 5, no outro clássico, dessa vez o clássico mato-grossense, o Colorado, nosso querido União Rondonópolis, fez 1-0 no Operário de Várzea Grande e se manteve à frente do rival. Foi para o G4 e empurrou o rival para fora do G4. Com isso, a gente tem a seguinte situação no grupo. O Goianésia é líder com 10 pontos, com a mesma campanha do Real Noroeste, que também tem 10 pontos. 10 pontos em 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, os 2 times. Daí a gente tem o Aparecidense com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O União Rondonópolis com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Operário de Várzea Grande, com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. A Águia Negra também com 6, com 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Goianésia, o nosso querido Goianésia, lá na rabeira do grupo, com 1 vitória apenas, 2 empates e 2 derrotas. Junto com o Vitória, que não faz jus ao seu nome, não ganha de ninguém, tem apenas 1 vitória na competição, 0 empates e 4 derrotas. Então faz jus ao seu nome. Vamos lá, daí pro grupo 6 tivemos duelo de invictos entre Gama e Tupinambás.
E o jogo foi muito bom. Foi um bom 1-1, com chance para todos os lados. No primeiro momento, o Gama toma a iniciativa, mesmo jogando fora de casa. Faz impor seu jogo e aos 18 minutos vai placar num pênalti convertido pelo atleta Nunes, que é aquele. Daí segue uma pressão do gigante do Verdão e o Tupinambás investe em contra-ataques e busca o resultado. Aos 45 minutos, Fabinho Alves empata. Na segunda etapa, o Tupinambás volta mais exposto, até cria várias chances ali, quase chega ao gol, né? Pressiona bastante o Gama se retrai um pouco, mas acaba que fica isso daí. 1-1. Só uma coisa, Richard. O Gama resolveu jogar em contra-ataque, perdeu o gol com sua porra também, viu? Só pra avisar. Eu assisti um pouquinho desse jogo. E o resultado até que tira o 100% de aproveitamento do Gama, né? E foi bom pro Tupinambás. O Tupinambás que se mantém no G4 com essa vitória. E o Brasiliense, né? Que foi visitar o glorioso Palmas, que é o segundo pior time dessa Série D. O pior eu vou falar mais pra frente. E ele foi lá e não tomou conhecimento. 5-0. Teve gol de todos aqueles possíveis. 2 gols do Zelov na partida. E o Brasiliense, com esse resultado, saltou para o G4 e afundou ainda mais a equipe do Palmas, que tem um saldo maravilhoso de -13 na competição. Na outra partida da rodada, a Caldense deixou o fundo do poço com uma inesperada vitória sobre o Vila Nova. O instável Vila Nova, né? O Vila Nova, que sempre é bom lembrar, tem Maicon Celeste, deixou pontos pessoais escaparem com um adversário que vinha combalido. E para a equipe de Poços de Caldas, o resultado veio de uma boa hora para marcar a reação enquanto há tempo. O gol da vitória do Caldense foi do glorioso Marco Damasceno, que fez o gol e deixou o campo mancando, e preocupa para a sequência do campeonato, né? É um dos poucos jogadores decentes desse time da Caldense. E para finalizar, o Atlético de Alagoinhas, do nosso amigo Thiago que simpatiza aí com o glorioso Atlético, foi lá, recebeu o Bahia de Feira e tocou um 3-1, né? Não tomou nem conhecimento. De virada ainda. O Bahia de Feira abre o placar, o Atlético de Alagoinhas empata ainda no primeiro tempo e no segundo tempo consolida a vitória. 2 gols e não teve gol de Tobinha. O craque da equipe do Atlético de Alagoinhas teve uma atuação apagada, né? Não conseguiu se impor no jogo e acabou não deixando o seu gol. E a situação fica mais ou menos assim. O Gama líder, mais líder do que nunca, 13 pontos, invicto na competição, lidera enquanto o Atlético de Alagoinhas vem logo atrás com 10, Tupinambás com 9, o Brasiliense vai para o G4, assume a 4ª posição com 8, Bahia de Feira com a derrota foi para 7, caiu fora do G4, e mais para trás, né, a gente tem Caldense e Vila Nova com 4 pontos, e o Palmas, né, que não ganha de ninguém, é um time todo cheio de problemas, tá ali com 0 pontos, -13 de saldo, 14 gols sofridos e 1 gol marcado na competição. Inclusive é o pior ataque da competição. E é importante falar só antes de terminar essa parte, que a gente, para quem acompanha a Série D, deve ter visto o noticiário aí, né? Primeiro o Gama com problemas financeiros, atraso de salários e tudo mais. E agora o Atlético de Alagoinhas, que o presidente fez quase um apelo, né? Que ele o Atlético de Alagoinhas não consegue mais pagar salários, abriu até faquinha e tudo mais, a situação tá bem feia por lá. Só um detalhe não da parte financeira, o pior ataque é o São Caetano, que ele não marcou, viu? É verdade, tem um nosso glorioso São Caetano, que também teve jogo adiado nessa rodada. Mas vamos lá, vamos pro grupo 7, grupo 7, nosso querido grupo aí dos paranaenses, né? O futebol do Paraná tá de parabéns, eu sempre tenho que falar isso aqui todo final de semana, né? A gente tem, vamos começar falando dele, do glorioso Toledo, que enfrentou o seu conterrâneo Cascavel, que não por isso é menos ruim, e perdeu de 3-1. Cascavel que abriu o placar logo aos 15 do primeiro tempo, com um gol de Paulo Baia, que é o Paulo Baier do Multiverso.
fez o gol de pênalti ali no começo do segundo tempo. Robinho, que não é aquele outro e nem aquele outro, é outro, fez o 2-0 já no segundo tempo. Henrique faz 3-0 logo em seguida, já quase no final do segundo tempo, e o Toledo ainda consegue descontar ali com o Paulo Henrique, o popular PH, faz ali no final do jogo, e ficou isso, 3-1. Toledo, que é o pior time dessa competição maravilhosa, 21 gols sofridos, 5 marcados, saldo de menos 16. O time é podre de ruim, viu? Coisa horrorosa. Vamos falar aqui do Bangu. Agora vamos falar das coisas positivas, né? E o Bangu segue mais líder que nunca, meu amigo. Bangu foi ao Paraná, lá enfrentar o glorioso Nacional, né? Nacional de Rolândia, que a população deve sofrer muito bullying, inclusive, por motivos óbvios, e não tomou conhecimento, cara. Abriu o placar logo aos 2 minutos com o Paulo Vitor. Daí o Nacional ainda buscou ali uma reação, ainda tentou um empate no segundo tempo, com um gol do atleta que eu não consegui achar o nome, porque é muito difícil achar qualquer informação sobre esse Nacional, velho. E daí, no segundo tempo, logo no final, o Bangu foi lá e consolidou sua vitória. Gol do Caio César, para dar os números finais da partida. O Bangu, que vai a 11 pontos, é líder do grupo 7. E a gente teve ainda no sábado, né? Um jogo com desprazer total, né? Um 0-0 muito ruim entre Cabo Friense e Portuguesa do Rio. 0-0 são pouquíssimas chances. Eu vi parte desse jogo e, meu amigo, que troço ruim, meu. Puta merda. Era melhor ter visto o filme do Pelé. E daí a gente ainda teve no domingo a vitória até que se diga surpreendente do Mirassol. Mirassol venceu por 1-0 a Ferroviária nos seus domínios, no glorioso estádio municipal de Mirassol. Gol do atleta Cassinho, logo aos 30 do primeiro tempo. Pelo que eu vi parte desse jogo também. A Ferroviária pressionou bastante ali, mas não conseguiu empatar, cara. E a Ferroviária, que era considerada uma das grandes equipes aí para até brigar pelo acesso, não vem fazendo uma boa competição até aqui. E para finalizar, ficou assim a situação do grupo. O Bangu com 11, mais líder do que nunca. É o Bangu líder, né? Segue o líder, tá dizendo o torcedor do Bangu. Em seguida vem a Cabo Friense com 9 pontos. A gente tem Ferroviária com 8, Mirassol também com 8. Mirassol que chegou ao G4. Portuguesa do Rio também com 8. Cascavel com 6. Nacional de Rolândia e Toledo fecham a tabela. Nacional com 3, Toledo com 0. Inclusive, uma curiosidade: o futebol do Paraná é tão bom que até agora eles só conseguiram ganhar pontos entre si mesmo. Só entre confrontos diretos. Confrontos fora o futebol. Nenhum dos times paranaenses conseguiu pontos. Só derrota. Quer alguma coisa a acrescentar, Thiago? Eu tô olhando aqui. Na verdade, o Cascavel tem 3 empates, né? Eles empataram... Cadê? Eles empataram em casa com o Mirassol. Empataram fora com a Ferroviária. Né? E tem aquele maluco 3-3 com a Cabo Friense, que eles abriram 3-0. Todo mundo apostou que o Cascavel ia disputar. Aí a gente lembrou que é futebol paranaense. Não ganharam ainda de outro time outro estado. Empataram já, mas não ganharam de ninguém. Só ganharam entre eles. Isso, só ganharam entre eles. Ou melhor, só ganharam do Toledo. Isso. E vamos lá. Até porque, deixa só para olhar aqui, Nacional e Cascavel é essa próxima rodada que a gente vai comentar o pós. Ó. Pode seguir pro 8. Vamos lá, vamos pro grupo 8. O grupo dos catarinenses. Que a gente tem que falar aqui que o Marcílio entrou na briga, meu amigo. Depois de 4 rodadas, 3 empates em 0-0, nenhum gol marcado, o Marcílio Dias foi lá e venceu o Tubarão fora de casa. Eu vi esse jogo, bola parada, escanteio do atleta Marlon e o nosso querido atleta Luiz, o zagueiro Luiz, foi lá e subiu de cabeça, o Luiz Renan, para testar ainda no primeiro tempo, 1-0 para o Marcílio. Marcílio que criou muita chance nesse jogo,
Já é um time claramente com uma cara diferente na mão do Vaguinho Dias. E vai se acertando, né? Vamos ver se o Marcílio vai disputar ou foi só fogo de palha, né? Lembrando que esse Tubarão como sempre falo aqui, é um dos piores times, se não o pior time do grupo, considerando que o São Gaetano ainda não botou time titular nessa Série D, né? Mas o Tubarão é um time muito ruim, aí não dá para tirar muita base, mas o Marcílio fez uma boa apresentação. Daí a gente teve nos outros jogos, São Luís e Pelotas. Meu Deus, é só o que eu tenho para falar desse São Luís e Pelotas. 0-0, não teve nenhuma finalização no gol para nenhum lado. Foi algo horrível, velho. Horrível. O jogo lá em Juí, no estádio 19 de outubro. E daí foi um jogo do Campeonato Gaúcho, basicamente. Meu Deus. E daí a gente teve esse jogo foi jogo bom. Joinville e Caxias, né? Na Arena Jack. O Joinville abriu o placar, o Joinville pressionando muito, cara. Abriu o placar, sempre é forte nos seus domínios. Abriu o placar com o Alisson. Atleta Alisson, que não é aquele atleta Alisson, para a felicidade do Joinville. Abriu o placar aos 39, e daí o Giovani Gomes empatou ainda no primeiro tempo, nos acréscimos do primeiro tempo. Caxias no segundo tempo, jogo muito aberto, os dois times querendo vencer mesmo, mas ficou nisso daí, cara, ficou 1-1. E para finalizar, a gente teve um jogo que não teve, né? São Gaetano e Novo Horizontino, que seria o confronto de paulistas. O São Gaetano e Novo Horizontino foi adiado para o dia 28, porque hoje tem final da Paulistão Série A2, né? São Caetano está envolvido e muito provavelmente vai ganhar o título. Já fez 3-2, eu acho, no jogo de ida em São Bento, alguma coisa assim. Foi exatamente isso. E lembrando, o jogo já deve ter terminado. Pois é. O jogo já deve ter terminado quando esse vídeo sair, mas a gente está gravando antes, então a gente não pode, obviamente, adivinhar o futuro, né? Isso. Mas eu vou adivinhar aqui, provavelmente o São Gaetano foi campeão paulista. Parabéns ao Bento pelo título. E vamos lá. Para finalizar a situação do grupo, Caxias com 10, Caxias líder. Novo Horizontino com 8, com um jogo a menos. Esse jogo contra o São Gaetano, né? Tem 8 pontos. São Luís, surpreendente campanha do São Luís, até agora com 8. E fecha G4 o Brasil de Pelotas com 7. Daí ali logo encostado, logo com 6 pontos atrás ali, Joinville e Marcílio Dias. Os dois têm uma vitória apenas na competição. Campanha idêntica, cara. Campanha totalmente idêntica. Uma vitória, 3 empates e uma derrota. Até saldo de gols é parecido. Marcílio Dias tem um gol marcado e um gol sofrido, e o Joinville tem 3 gols sofridos e 4 gols marcados. E daí a gente tem o Tubarão, que tem apenas uma vitória sobre o próprio São Gaetano na última rodada, e o São Gaetano, que tem 2 pontos aí. Eu não sei o que esperar do São Gaetano. O São Gaetano até agora parece que não tá nem aí pra Série D, né? Vamos ver aí o que eles vão fazer depois de terminar as finais do Paulista. E é isso, Thiagão. Minha parte está fechada, meu amigo. Muito bom. Só para avisar, rodada vai ser na quarta e quinta-feira, sim, outra rodada de meio de semana na Série D. A gente não vai fazer a prévia, por motivos de não vamos ter tempo de fazer isso, mas a gente vai trazer a análise dessa rodada na sexta na live, junto com a prévia da 7ª rodada. Então, sexta-feira, análise da 6ª rodada, que a gente fez hoje da quinta, e prévia da 7ª rodada. No final de semana, encerra o turno da Série D. Aí a gente já vai ter 7 jogos para fechar, além desses 2 adiados, que são no dia 28, que é uma quarta-feira, acredito eu. Uma quarta-feira, 28. Tem São Caetano e Novo Horizontino e Afogados e Salgueiro, que a gente vai trazer também quando a gente for falar da rodada seguinte, tá bom? Então, Daniel e Richard, muito obrigado pela ajuda. A você que está nos assistindo, muito obrigado por acompanhar a Série D, muito obrigado por aguentar a gente. E lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu. Fala, galera! Passando só para lembrar você seguir a gente no Instagram, no @infelizmentefc. Segue a gente no Twitter também, no @FCInfelizmente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify,
Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas, a gente está em basicamente todas. Também para se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho, lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo, além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu.